ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui e onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O altruísmo com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Número 16. Desperta para o trabalho. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, pois salvo está. Qual será a minha
sorte, se no céu vazio entrar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em elo, passeando em vão labor, que me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Aleluia. Glória a Deus. 63. Glória a Deus. Glória a Deus. Acordai, acordai. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com ele com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai vindar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele
conosco, nosso ensine, capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão. Vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, pois Jesus havermos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho aqui virá. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar, revestido da couraça de Jesus, como servos seus e sim vinda luz, brilhando em. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto a todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos possamos ficar em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler aqui, meus irmãos, no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Jesus Cristo, Marcos, capítulo 9, capítulo de número 6, capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 20. Bem, meus irmãos, todos possam nos acompanhar esta leitura, palavra de Deus. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou que tinha estado com ele, nos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo.
Indo estes, anunciaram-nos aos outros, para que ainda estes crerem. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com os sinais que se seguiam. Amém. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Convidamos aqui o presbítero Júnior Oliveira a fazer esta oração, iniciando o trabalho do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, bendito Salvador dos céus e da terra, te agradecemos o teu santo e excelso nome, Senhor, porque tu és digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Senhor, neste momento, ó Pai, estamos todos aqui reunidos, Senhor, para engrandecer o teu nome, para te adorar na beleza da tua santidade. Recebe as nossas adorações, ó Pai amado, nesta noite. Abençoa cada um que já chegou na tua casa, aqui nesse santuário, Senhor, e aqueles que ainda virão, meu Deus. Meu Pai, é o que nós te pedimos e é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o culto missionário, lado como culto de missões. E nós louvamos a Deus por tudo, pela oportunidade que nós temos de estarmos na casa do Senhor, para nós adorar a Ele, glorificar o seu nome, exaltar a sua santidade. E nós sabemos, meus irmãos, que nós fomos chamados com este propósito, de adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome. Nós agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que aqui se encontram. Nós sabemos que o tempo não está, já deu aí um sereno, mas nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele nos proporcionou esta oportunidade. Nos chamou nessa noite para nós se alegrar na sua presença. Nós estamos aqui com este propósito. Vamos se alegrar na presença de Deus, vamos louvar o nome do Senhor, vamos pregar, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Que todos nós, meus irmãos, temos a liberdade de desfrutar das bênçãos de Deus neste mundo tão terrível que nós se encontramos. Nós sabemos que as coisas estão aí acontecendo e o Senhor Jesus está próximo de vir. Nós glorificamos a vida da igreja aqui na terra, que aguarda este grande dia. Este grande dia está próximo, porque os sinais estão aí e todos estão vendo, todos estão contemplando o cumprimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente cada filho seu, cada servo seu, cada um que foi chamado com este propósito de servir o Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele realmente, Ele diz na sua palavra que vem buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Então, que cada um possa se comprometer com este compromisso de louvar e glorificar o nome do Senhor e servir a Ele com toda alma e espírito. Amém? Vamos ouvir os irmãos louvando a Deus. Eu não vejo nenhum visitante, mas nós vamos ouvir logo a irmã Dianinha aqui, representando todas as irmãs. A irmã Diana vai representar o conjunto de senhoras, louvando a Deus com um hino.
Depois da irmã Diana, nós vamos ouvir os varões, os irmãos que estão aqui. Nós vamos, no domingo, nosso presidente dos varões, ele pode convidar aí os irmãos e nós louvarmos o nome do Senhor. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de louvar o Senhor com um hino bem conhecido que os irmãos... Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar, onde eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao virgem do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Amém. Todos os irmãos que compõem o departamento de varões, que se aproximem.
nós iremos louvar o nome do Senhor. De varões, cantor de Asaf, saúde da igreja com a paz do Senhor. Ou vai glorificar o santo nome. Aleluia. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava minha direção. Socorrido e sem alento, era sem afeição. Procurei seus passos felizes caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz, sem luz. O caminho eu não sabia desse mundo que eu vou, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei o excelente guia, e que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é quem me faz justo. Oh, glória a Jesus! Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Obrigado, Muito Senhor. obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Convidamos aqui, irmão Domingos, ele vai tirar um hino, está aqui louvar o Senhor com um hino. Nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas, todos louvando o nome do Senhor.
Está aqui o irmão Hamilton, fazer esta oração, orando por todos os contribuintes. A todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Peço oração por mim e minha casa. Querido Deus, amado Pai, Deus Santo, Pai Celeste. Pai amado, abençoa, Senhor, seus filhos, Pai eterno, que vão ofertar e dizimar e contribuir para missões, Deus Santo. Pai eterno, te peço também, Senhor, que aqueles que não possam, Pai amado, que o Senhor abra a porta de emprego, Pai amado. Abra as comportas do céu, Pai amado, derramando bênçãos sem medida sobre o seu povo. E desde já nós te agradecemos pelo santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje, nosso culto de missões. Vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 52, e o versículo 7. A nossa meditação dos irmãos. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Glória a Jesus. Convido os irmãos para nós louvar com o hino 169, nossa harpa cristã. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas
a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Jesus, agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vamos deixar aqui um tempinho para o irmão Erismar fazer aqui a sua explanação da palavra de Deus. Mas antes nós queremos orar por ele. Amém? Já que nós já oramos, mas nós vamos orar mais. Temos aqui o dirigente, irmão presbítero, irmão Rogênio, para fazer esta oração. E todos nós precisamos também da oração do nosso irmão e a proteção divina para nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus com amor e com alegria. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Santo, nós te louvamos neste momento, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, tão maravilhosa, a qual nós estamos na tua casa, onde aqui, Senhor, nós já louvamos, já lemos a tua palavra, Senhor, e já se alegramos, Senhor, com a tua santa e gloriosa presença. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra. Senhor, eis aqui o teu servo, irmão Erismar. Senhor, o vaso é de barro, mas o Espírito que habita, Senhor, é o teu, é o Espírito Santo da verdade, é o qual, Senhor, nos ensina, é o qual, Senhor, fala aos nossos corações. Assim eu te peço, Santo de Israel, usa o teu servo, Senhor, neste momento, com poder e grande glória, e fala, Senhor, aos nossos corações. Assim, Senhor, eu te peço, e assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É um momento de alegria. Quero aqui expressar tamanha satisfação de estar mais uma vez na casa do Senhor para o exaltar e render glórias ao seu nome. E agradecer por tudo, irmão, porque da onde Jesus nos tirou é um milagre de Deus. Então devemos agradecer, irmão, por tamanho sacrifício fez o Senhor Jesus por cada um de nós. Glórias a Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor João Melo. Quero pedir a Deus que Ele cuide do nosso pastor de maneira especial, porque, irmãos, nos dias de hoje é raridade ter nas igrejas um pastor como nós temos, né? Então peço a Deus que o Senhor lhe dê vigor físico e espiritual, que o Senhor lhe dê saúde, que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, para que ele permaneça na liderança desta igreja. Eu estava em casa meditando, nosso pastor já cansado, já de idade, mas é um homem zeloso pela obra de Deus, é um homem que tem o cuidado de ensinar e doutrinar os seus servos. E agradeço o nosso amado irmão também, irmão Rogênio, nosso dirigente. Quero agradecer o nosso secretário de missão, irmão Raimundo Penha, e a todos os irmãos que estão presentes, aqueles também que não puderam vir para o culto esta noite. Que o Senhor abençoe de maneira poderosa. Você também que está sendo alcançado pelas redes sociais, pelo esse som, que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. Nós vejamos, irmãos, São Mateus está registrado no capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, então a gente vê o desfalque na igreja, frieza espiritual, tanto eclesiasticamente como lá no mundo fora. O amor, pelo aumento do pecado, o amor esfriou, o amor está acabando. Mas o versículo 23 vai dizer, São Mateus capítulo 24, versículo 12, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ao versículo 13 ele vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Irmão, e essa é a nossa esperança, é que perseverar será salvo. Então nós temos que permanecer, irmão. Não importa a quantidade de irmãos, não importa quem queira vir, quem não queira vir. Mas uma coisa é certa, é que o que perseverar até o fim será salvo. Aí glória a Jesus, São Lucas capítulo 16, versículo 16 também diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E diz que todo homem emprega a força para entrar nele. Então a coisa é bem certa, irmão. Para entrar no reino de Deus, tem que ter esforço. Não é de qualquer maneira. Tem dificuldade na caminhada, temos luta, mas é certeza, irmãos, que a vitória vem, né? A lei e os profetas duraram até João, né? Nós sabemos que agora vivemos na época da graça, né? Aí o evangelho é anunciado e vamos para o céu, né? Se nós perseverar até o fim. Glória a Jesus. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 16. Nós temos um tema aqui, do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, que diz, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas nós vamos ler em Lucas. E também o que me deixa alegre e feliz é que no versículo 19 de Marcos, capítulo 16, diz que, ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou à direita de Deus. Mas o trabalho missionário continua, irmãos. Jesus está no céu, mas ele prometeu que vai voltar para arrebatar a sua igreja. Glórias a Deus. Lucas capítulo 17. 16 vai falar a parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, versículo 19. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, versículo 27, disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
E disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão que algum dos mortos ressuscitasse. Glórias a Deus. Então, irmãos, estamos diante de uma parábola de um rico e de um mendigo Lázaro. Nós sabemos, glória a Jesus, nós sabemos que há uma parábola, irmão, é uma história que Jesus contava, né, para explicar as verdades do Evangelho para os seus discípulos. Ele vai falar justamente dessa história de um rico e Lázaro. E o que é interessante é que a Bíblia vai falar, irmão, que esses dois homens morreram. Esses dois homens morreram, mas foram para lugares diferentes. Essa é a realidade. O rico morreu e o pobre, o mendigo Lázaro também morreu. A diferença é que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado e diz que no Hades, né, já estava sendo atormentado. O Hades também, em hebraico, significa inferno. Né? Vamos fazer um resumo do versículo 27 e 28. Versículo 27 e 28 vai dizer assim, ó: nesta parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus pintou em vivas cores a realidade do inferno e do tormento eterno. Lá no inferno, a Bíblia revela o grito de uma alma por missões. Olha a importância, irmão, desse trabalho de missões. Olha o tamanho, né, de tão grande responsabilidade nós temos de anunciar esta palavra de Deus. E diz que o rico morreu e foi direto, irmão, para o inferno e se achava lá em tormentos, né, naquela chama de fogo. Aí vai dizer que a Bíblia revela o grito de uma alma por missões. O homem atormentado implora pela evangelização de seus 5 irmãos. Ele morreu, mas ainda ficou 5 irmãos na terra. 5 irmãos. E ainda se encontram na terra, a fim de que os mesmos não fossem para aquele lugar de tormento. Esta parábola tem 3 gritos. Um grito da terra, que é os irmãos do rico. E um grito no inferno, o rico sendo atormentado. E o grito no céu, o pai Abraão, o pai da fé. Na Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: a Bíblia afirma que aos homens está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disso o juízo. Para aquele rico não havia mais jeito. Porém, para os seus irmãos que ainda estavam vivos, havia esperança. Irmãos, aqui está a importância do trabalho missionário. Senhor Jesus Cristo, o maior missionário de todos os tempos. Pode ver, irmão, que a ordenança de Jesus sempre foi depois da sua ressurreição. Quando ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Estou claro, mas quem não crê será condenado. É esse rico lá no inferno clamando, irmão. Lá no inferno, pelo texto, dá para ver que ele tinha consciência, irmãos. É que tinha 5 irmãos e queria retornar para testemunhar para que eles também não fossem para aquele lugar de tormento. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, o grito do inferno vai falar, Lucas 16, 24. O rico atormentado clamou por misericórdia.
pai Abraão, o rico atormentado clamou por misericórdia a Abraão e pediu alívio para o tormento que estava passando nas chamas do inferno. De todas as parábolas que Jesus contou, esta é a única que ele deu nome aos personagens, a fim de que todos os compreendessem a realidade do inferno. Nos seus ensinamentos, Jesus falou muito sobre a realidade do tormento eterno. A Bíblia vai dizer que os adoradores do anticristo serão atormentados com fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. A Bíblia descreve a realidade crua do inferno, dizendo que ali o verme dos homens ímpios nunca morrerá, nem seu fogo apagará. Será um horror para toda a carne. Portanto, cabe a nós alertar as pessoas a fugirem da ira divina, convertendo-se a Deus vivo. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Então, irmãos, resumindo esta parábola que Jesus contou, aqui é para mostrar a realidade do inferno. É para os que não crerem em Jesus, para os que não obedecem ao Evangelho. Esta parábola nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. O inferno é lugar de tormento, enquanto o céu é lugar de consolo. Então, dois homens morreram, mas tomaram, irmãos, lugares diferentes. O fim da história foi diferente de cada um. Um foi para o lugar de consolo e outro para o lugar de tormento. Glória a Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, mas é-me imputado esta obrigação. Então ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele diz: eu recebi esse evangelho como uma obrigação. Então, irmãos, é dever de cada um de nós, é tomar, irmão, particularmente, essa decisão, irmãos, de fazer o ID. Porque ele diz: eu tenho recebido como obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Irmãos, então aqui, vejamos aqui o apóstolo Paulo, irmão, um servo do Senhor, depois de Jesus, o maior missionário de todos os tempos também, irmão, amoroso, irmão, às almas perdidas. Glórias a Deus, é o mesmo que temos que fazer, irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse rico, que gozava uma vida, irmão, esplêndida, e aquele mendigo jazia, irmão, queria apenas se alimentar das migalhas que caíam na mesa do rico. Queria, irmão, queria pouco, não queria muito. Estava com fome, queria só se alimentar. Mas aí, irmãos, nós vemos que o rico, pelo texto, não atendeu o pedido daquele mendigo. Mas tem essa interrogação: por que será que esse mendigo morreu e foi para o Hades, ou seja, para o inferno? A Bíblia vai dizer, irmãos, São Mateus capítulo 6, versículo 21, vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Aí São Mateus capítulo 6, versículo... São Mateus capítulo 6 também, versículo 33 vai dizer: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Nós vejamos aqui, que por esse texto, o rico não foi para o inferno por causa da sua riqueza. Porque nós entendemos pelo texto que foi lido que ele chama Abraão de pai. E com certeza ele conhecia o Deus de Abraão.
né? Pelo texto, nós venhamos entender, pelo texto de Mateus capítulo 6, e versículo 21, né? Porque aonde, se ele tiver muita riqueza, aí o coração dele está. Então ele verteu os papéis de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, pela sua arrogância, pela sua soberba, aquele rico, irmão, foi para o inferno e está sendo atormentado nas chamas. É por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 12, vai nos dizer, né? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para qual experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por um motivo, irmão, que não podemos se conformar com esse mundo, né? Em primeiro lugar, para a igreja. Para a igreja, não podemos se conformar com esse mundo, irmãos. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 14, vai dizer que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O apóstolo Paulo também vai dizer aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, esse é o motivo de nós não se conformarmos com esse mundo. Outro motivo também de nós não se conformarmos com esse mundo é porque lá fora tem pessoas enchendo vazio com bebidas alcoólicas, nas drogas, enchendo vazio na prostituição. Então, nós não podemos se conformar, irmãos, com essa situação. Vamos fazer o ID do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18 vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né, irmãos? Só cheio do Espírito, nós venhamos reconhecer, irmão, o valor que tem uma alma. Né? Só cheio do Espírito, irmão, nós vamos ter a coragem de sair para anunciar o Evangelho do Senhor. É só cheio do Espírito nós tenhamos a coragem de sair para evangelizar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele vai falar, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos templo de Deus. Somos templo de Deus, ele diz: e vós não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui na terra, irmão, nós, pelo esse texto, é de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o Espírito de Deus habita em nós, aqui na terra, né? Mas como a igreja tem a promessa de ser arrebatada para o céu, Jesus Cristo vem nos buscar para o céu para habitar com Deus, né? Aqui na terra, o Espírito de Deus habita em nós, mas no arrebatamento da igreja, Jesus vem nos buscar para habitarmos com Deus no céu. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, né, vou estar relatando lá que mais receberei virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus irmãos, nós cheios do Espírito Santo, e revestidos de poder, irmão, Jesus nos capacitou e nos chamou para fazer essa obra missionária. Então, irmão, vamos fazer obras missionárias em nome de Jesus. E, irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós sabemos, irmãos, que o homem, sem ser cheio do Espírito Santo, às vezes ele tem vergonha até de dar a paz do Senhor. Imagine de anunciar o Evangelho, né, irmãos? Então nós não podemos se envergonhar do poder de Deus, irmãos. Da poderosa palavra de Deus que tem o poder de transformar e salvar vidas. Né? Quando ele diz: e não me envergonhe do Evangelho de Cristo, né? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vem de lá para cá. Louvado seja o nome de Jesus.
Glórias a Deus. E irmãos, e esse evangelho tem que ser pregado com amor, irmãos. Não, irmãos, por mérito nosso, nós não podemos, nem queremos ser melhor que ninguém. Isaías, no capítulo 6, versículo 60, Isaías 64, versículo 6, vai dizer, né, o povo pecou contra Deus. Aí Isaías vai orar a Deus, vai falar com Deus, Isaías fala para Deus, nós todos somos como imundo. Todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todas nossas culpas nos arrebatam, né? Ele vai dizer isso, todos nós caímos como folha e todas as nossas culpas como vento nos arrebatam. Então, irmãos, nós estamos aqui por mérito nosso, não. Aí em Efésios capítulo 2, versículo 8, né, vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé. Nem viu, irmão, não é mérito nosso que nós estamos aqui, é a misericórdia de Deus. Ele diz, né, que pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. No versículo, ele vai dizer no versículo 9, que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Glórias a Deus, irmão, nós estamos aqui não é porque somos bonzinhos, não, é porque Deus é misericórdia. Deus é misericórdia para cada um de nós, para com a sua igreja. Lá em Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22, vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aí também, irmãos, eu fico maravilhado no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Vai falar da suprema excelência do amor. O apóstolo Paulo, ali muito zeloso também pela obra de Deus, ele vai falar ali, irmão, esse texto é para nós refletirmos, para nós receber esse texto, irmão, para nossa edificação. 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um metal que soa, só faz zoar, ou como um sino que tine. Não tem edificação se não tiver amor. Então a obra missionária, para ser feita, tem que ser feita com amor. Nós temos que ter amor às pessoas, irmão, que estão passando necessidade, decisão, que estão sendo escravizadas pelo pecado, muitos deles se suicidando, muitos deles, irmão, nas famílias sendo destruídas, tudo por falta de ouvir uma palavra, de ouvir que Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te liberta. Então, este texto, 1 Coríntios, capítulo 13, vai dizer, né, que ainda que eu falasse, é maravilha, irmão, falar em línguas, coisa maravilhosa, ainda que eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como metal que zoa, ou como o sino que tine. Ao versículo 12 vai dizer, versículo 2, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todas, glórias a Deus, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, versículo 2, dizendo, né, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, de nada seria. O versículo 3 é mais forte, irmão. Ainda que eu entregasse, ele vai dizer, ainda que eu doasse todos os meus bens, toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, né? E ele diz, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. É muito forte, mas vejamos que sem o amor essa obra não anda. Então temos que, irmão, expressar o nosso amor pelas pessoas. Esse texto é tão maravilhoso que no capítulo 14, logo após 1 Coríntios, no início ele vai dizer, buscai e seguir a caridade, é apenas sua referência, seguir o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque no capítulo 14 vai dizer que o dom de profecia é superior ao dom de língua. Mas nós vejamos aqui que no capítulo 13, no versículo 2, ele diz,
ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? E ainda que eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, de nada seria. Então, irmãos, é uma coisa para nós espirituais colocar esse texto, irmãos, refletir, meditar. E dentro da igreja, irmãos, nós venhamos assim encher do Espírito Santo, venha aprender, estudar a palavra de Deus, para nós anunciar para os necessitados lá fora. Glórias a Deus. No Salmos capítulo 9, irmão, no Salmos 9, verso 17, vai dizer que todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. É forte, irmão. O salmista Davi escrevendo, né? Que todos os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ele fala dos ímpios. Aí Malaquias capítulo 3, glórias a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e ao que não serve. Então não tem diferença, irmãos. O ímpio, esse texto de Malaquias capítulo 3, versículo 18, e há diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, por esse texto, nós vejamos que o ímpio, irmão, não tem compromisso com Deus. É por isso que ele é lançado no inferno. Ele não coloca sua fé em Deus. É por isso que esse texto diz que há diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o ímpio é aquele que não serve a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Provérbios capítulo 15, versículo 24 vai dizer que para os sábios o caminho da vida é para cima, para que eles se desviem do inferno que está embaixo. Então, é uma coisa que nós, pela palavra, entendemos que muitas das pessoas falam que aqui na terra é o inferno. Mas pelo texto de Provérbios 15, 24, diz que para os sábios o caminho da vida é para cima, que é o céu, para que eles se desviem que o inferno está embaixo. Então existe céu, terra e inferno. Ele vai dizer que o inferno é lugar de sofrimento, e o céu é lugar de alegria, de gozo e de consolo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, vai dizer: Jesus, já depois de ressuscitado, depois da ressurreição, versículo 18, ele vai dizer, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer: e chegando-se Jesus, disse-lhes falando: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A versículo 19 vai dizer: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem dois destinos finais para o ser humano. Dois destinos finais. Nós lemos no texto de Lucas 16, a partir do versículo 19, que o rico morreu e foi sepultado, mas lá no Hades, no inferno, já se achou sendo atormentado na chama de fogo. E o mendigo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, para o paraíso. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 23 e versículo 42 e 43 vai falar também da crucificação de Jesus. E Jesus foi crucificado entre dois salteadores,
ou entre dois malfeitores, a qual também iriam morrer pelas suas culpas. Mas no versículo 42, um dos salteadores diz para Jesus, ali na cruz, diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí no versículo 43 vai falar, Jesus já disse para aquele salteador: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmão, essa é a diferença. Quem morre, quem desce a sepultura, servindo a Jesus, irmão, já sabe que está com a sua salvação, com a vida eterna garantida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também conhecemos a história ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25, vai falar de Paulo e Silas, que estavam presos porque estavam pregando, anunciando o Evangelho de Jesus. No versículo 25 vai dizer, de Atos capítulo 16, vai dizer no versículo 25 que Paulo e Silas, perto da meia-noite, louvavam e oravam a Deus. Glória a Jesus. E diz, irmão, que de repente veio um terremoto e abalou a estrutura do cárcere. E as portas do cárcere ou da prisão se abriram. E ali aquele guarda ou soldado romano que estava na vigília dos presos, Paulo e Silas, ele ficou aperreado, irmão, num linguajar. Diz que ele ficou aperreado e puxou a sua espada e quis se matar. Mas Paulo diz que o soldado estava dormindo e quando ele acordou, ele viu as portas da prisão todas abertas. Então ele achou que os presos teriam fugido ou ido embora. E ele entrou em desespero, quis puxar a espada e quis se matar. Mas Paulo clamou de longe e disse: não te faças nenhum mal, porque aqui estamos todos. Aí vai dizer no versículo 30, que esse soldado romano clamou, saltou pedindo luz e disse: senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Aí o versículo 31, Paulo responde, Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, irmãos, você que está sendo alcançado, está ao alcance deste trabalho das redes sociais, talvez você tenha feito essa pergunta: o que é que você deve fazer para ser salvo? Creia somente em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vai falar de Pedro e João, ali perante o Sinédrio, ali perante a Suprema Corte. No versículo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar para aquele povo, irmãos. Ele diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Ele diz, Pedro, porque também debaixo do céu nenhum nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então aqueles homens se maravilharam, os homens sábios da época. Eles conheciam Pedro e João, irmão. Era informado que eles eram homens indoutos, sem letra, homens que não sabiam ler.
Mas eles reconheceram que aqueles homens haviam andado com Jesus. Glórias a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Espírito Santo, aleluia. Aleluias. 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 Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, irmão, há só um só Deus e um só Salvador, Jesus Cristo, o homem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, não temos outro caminho, não temos outra solução, não temos outro caminho, irmão, que nos leve até o céu. E somente Jesus pode te livrar da condenação eterna e de ir para o inferno. Vamos aqui para o significado de inferno. É um lugar de profundezas ou mundo inferior. Nós temos a referência de Provérbios 15, 24, que para os sábios o caminho da vida é para cima, para que eles se desviem do inferno que está embaixo. Então o inferno é lugar inferior, irmãos. Estado ou lugar dos mortos em pecado mortal. Sofre uma pena eterna, lugar destinado ao castigo eterno da alma dos pecadores. Meu Deus, por oposição ao céu. Então tem céu e tem inferno. O inferno é o oposto de céu. Porque o inferno, pelo texto, está dizendo, é lugar de sofrimento, é de fogo. Glória é lugar destinado ao suplício dos condenados às penas eternas. Vai falar o que é suplício, irmão? É castigo ou punições corporais, torturas intensas e prolongada dor física, grande sofrimento e martírio. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos, irmão, investir no trabalho missionário. Glória a Deus. É muita gente destinada, irmão, à condenação eterna. Vamos, irmão, fazer o trabalho missionário. Vamos pagar o preço. Vamos nos encher do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 8, irmãos. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vai falar de um novo céu e uma nova terra. Glória a Jesus. Ele vai falar, irmão, de 8 classes de pessoas que não vão entrar no céu e na nova terra. Ele diz: mas quantos aos tímidos? Na sua tradução pode estar covardes. Mas quantos aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Então, irmãos, pela obra missionária, cada um de nós aqui estamos, irmãos. Pela obra missionária nós fomos tirados, irmão, dentro dessa lista de nome que está aqui, irmão. Todos destinados a terem a segunda morte, irmão, ou a morte eterna. Então, irmão, Jesus, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, irmão. Morreu em nosso lugar. Ressuscitou. Deixou a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Glórias a Deus, é um texto maravilhoso. Versículo 19 vai dizer, né? Marcos capítulo 16, versículo 19. Jesus, tendo falado aquelas palavras, irmão, foi recebido no céu. E estar sentado de Deus é muito maravilhoso, irmão. Mas Jesus está intercedendo por nós, irmãos. Ele se responsabiliza pela obra dele. Cabe a cada um de nós buscar, irmão, se esforçar e fazer o trabalho missionário. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 25 de São Lucas, capítulo 16. Vai dizer: e disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Versículo 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Mas aqui, irmão, é uma conversa de que purgatório, irmão, é conta de carochinha, não existe. Viu? O rico estava no inferno atormentado. E o texto vai falar que tem ali um abismo entre Abraão, que estava ali com o mendigo em seu seio, e o rico no inferno sendo atormentado. Ele diz que não poderiam passar os de lá para cá e nem os daqui para lá. Então, irmão, aqui Abraão dizendo, aí no versículo 27 vai dizer: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Então, o rico é que chamou Abraão de pai, na fé chamou Abraão de pai, e biologicamente ele tinha outro pai, a qual teria os 5 irmãos deles. Versículo 28 vai dizer: pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, hoje, no dia de hoje, eles têm os pastores e os crentes. Ouça-nos. Aí ele vai dizer, interessante, irmão, aqui no versículo 31. Porém Abraão disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscitasse. Então, ele estava morto, irmão, no inferno já sendo atormentado. Ele queria voltar para dar testemunho para os seus irmãos, a ponto ou a fim de eles não irem também para o inferno, para aquele lugar de sofrimento. Então, irmão, este é o texto, essa é a palavra de Deus que o Senhor nos ordenou a ministrar nessa noite. É que essa parábola, essa história que Jesus falou, ele disse que havia um homem rico, ele disse que existia um homem rico. Então é uma história real, é uma história verídica,
que o rico morreu e foi para o inferno, e o mendigo Lázaro morreu e foi para o céu. Nós lemos o texto também da palavra de Deus em São Marcos, capítulo 16, no versículo 19, né, que Jesus, depois de ter falado essas coisas, foi recebido no céu. Então Jesus está no céu. É uma prova de que existe céu e inferno. Jesus foi para o céu e veio nos buscar. Se preparemos, irmão, porque nós somos a igreja do arrebatamento. Louvado seja Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Já ouvimos a palavra de Deus e meditando no que o irmão estava aqui pregando, nós observamos o seguinte: o maior desejo de Deus é todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A nossa responsabilidade é falar da salvação, é falar do amor. A salvação é o maior tesouro que o ser humano pode receber. Maior tesouro. Não existe outro tesouro maior. E nós que aceitamos Jesus, temos nos esforçar para que esta salvação nós nunca venhamos perder. Porque lá em Hebreus diz: como escaparemos nós darmos para uma tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que ouviram. Bem, irmãos, que Deus continue nos falando e nos despertando para esse maravilhoso ide de Jesus. Quero lembrar os irmãos, sabe que amanhã temos o ciclo de oração, nós temos sexta-feira culto de oração e doutrina e nós temos sábado a nossa Santa Ceia. Na nossa Santa Ceia de sábado, nós temos visitantes, tem irmão nos visitando. Então, mas especialmente Jesus, né? Que disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sexta-feira, dia 25, tem o culto de vigília. E a vigília é para todos os crentes que gostam de orar. Então, não esqueça, irmão, sexta-feira vale a pena a gente orar. Vale a pena buscar a Deus em oração. A nossa ceia, sábado, em nome de Jesus, para todos os membros em comunhão. Nós vamos ficar de pé. Vamos agradecer. E amanhã também, culto de pregação. Então, nós estamos nesse período de chuva, né? Se prepara, mas a gente vai fazendo a obra de Deus. O nome de Deus é glorificado. Quem precisa de oração? Eu também peço oração no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos na Tua presença. Já ouvimos Teu servo anunciando a Tua palavra. Ó Deus, continua abençoando Teu servo, irmão Erismar, sua família. Ó Deus, cada um do Teu servo, irmão Empenha, os demais irmãos que aqui estão, obreiros.
que o Senhor estenda sobre eles as tuas mãos e abençoa-lhes poderosamente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Leva-nos em paz para os nossos lares. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus.